O que atrai um homem a se interessar por uma menina de 7 anos de idade, que era o caso dela quando foi estuprada a primeira vez? É a inocência. E acabar com a inocência de uma criança é um dos objetivos do algoz. E a outra coisa é a vulnerabilidade. Eu sei que é muito polêmico dizer isso que eu estou falando, mas a mãe dessa menina de 12 anos de Minas Gerais, ela foi presa. Ela está presa. Eu não sei exatamente qual era o comportamento da mãe, mas enfim, ela foi presa porque ela não protegeu a filha. Mas como não é um processo que a gente sabe de muitos detalhes, Vivian, essa mãe, ela recebia uma cesta básica desse homem de 35 anos e uma repórter que está muito debruçada no caso, eu infelizmente não lembro do nome da repórter, mas uma repórter da Globo News que tratou do tema, ela disse que essa mãe, num dos depoimentos, ela disse, olha, mas eu própria, quando tinha a idade dela, também já tinha um relacionamento. Então você percebe, é aquilo que eu falei, é um ciclo vicioso. E eu fico me perguntando agora, quem cuida dessa menina de 12 anos, já que ela está presa, e esse homem de 35 anos que sustentava a ela e a família dela, porque contribuía ali de alguma maneira, também está preso. O que será dessa menina de 12 anos agora? O Estado precisa se responsabilizar por essa menina. Essa menina precisa compreender todas as violências que ela viveu. Então, no livro, justamente, a Nercy Sinuel, ela fala desse extrema vulnerabilidade que ela vivia. Ela só denunciou o padrasto quando ela já era adulta, porque quando ela era criança, ele inclusive usava essa vulnerabilidade para chantagear. Então, o que ela diz num determinado ponto é ali. Bom, eu vivia uma situação em que a minha mãe era faxineira, ela tinha 4 filhos, ele sustentava a casa, e se eu contasse para minha mãe ou se eu denunciasse, eu sabia que o salário de uma faxineira não ia sustentar 4 crianças, e a nossa situação ia ser de miséria total. Então, isso é o que pensava uma menina de 7 anos. Isso é o que pensa uma menina de 12 anos, Vivian. Então, a gente precisa também considerar essa situação de extrema vulnerabilidade que essas meninas são colocadas para uma das frases que essa menina diz no processo, essa menina de 12 anos, mineira, que foi vítima de estupro. Ela fala, olha, mas eu tive muitos namorados e ele foi o que me tratou bem, ele me tratou melhor, ele me levava ao shopping, ele dava uma cesta básica para minha família. Então é muito triste, é muito complexo e é um ciclo que se repete. Isso depois leva a situações de feminicídio, porque as mulheres não estudam, a menina tinha parado de estudar, ou seja, ela não vai ter formação adulta, ela vai ser totalmente dependente desse ou de outro companheiro, e aí esse ciclo ele vai se repetindo, se repetindo. Uma mulher que vive em situação de vulnerabilidade, sem emprego, sem formação, ela depende do companheiro e aí ela fica submetida a todo tipo de violência, seja ela doméstica, verbal, e isso se repete em outros relacionamentos, Vivian. Então, acho que é um exemplo muito claro do que explica o Brasil ser um dos recordistas de feminicídio no mundo.